Hora de conversar com Mônica Bergamo. Mônica tem informações sobre os recursos a que os advogados de Bolsonaro ainda têm em mãos para, pelo menos, manter o assunto na pauta, Mônica. Bom dia para você. Bom dia, Megali, bom dia a todos. Você falou muito bem, Megali, é para manter o assunto na pauta, né? Os advogados do ex-presidente já estão preparando os embargos infringentes que eles vão apresentar ao Supremo Tribunal Federal na sexta-feira para seguir contestando a condenação dele. Agora, eles vão fazer isso, Megali, já sabendo de antemão que entram derrotados, né, no jogo, mais uma vez. Mas a intenção aqui, Megali, é afirmar e reafirmar que houve problemas com o direito de defesa, né, e bater na tecla de que defesa não é algo menor, né, que a defesa tem que ser respeitada, não é algo para olhar e dizer, lá vem eles mais uma vez, lá vem esses chatos mais uma vez. Vale para o Bolsonaro, vale para qualquer pessoa. A defesa é um direito sagrado, né? O advogado Celso Bilardi, com quem eu conversei, que é um dos representantes do Bolsonaro nessa causa, diz que os juízes têm que considerar os argumentos da defesa para colher ou para refutar, né? O juiz pode olhar e falar, não, isso aqui não me convenceu, eu não vou acolher, eu vou refutar. Chega na sentença, refuta os pontos, né? E que, segundo ele, nem isso mais estava acontecendo, né? Na decisão para que o Bolsonaro ficasse preso, que foi uma decisão de sábado, mas é analisada na segunda-feira pelo colegiado do Supremo, todos os argumentos da defesa foram solenemente ignorados, né? Segundo ele, nem sequer citados na decisão final. Então, os recursos agora que serão apresentados serão mais uma forma, vamos dizer assim, o Megali, palavras minhas, de protesto, né? E esses embargos infringentes, que é um nome complicado, eles são apresentados geralmente, sempre, na verdade, que uma decisão sobre um réu não é unânime. No entendimento do Supremo, Megali, na chamada jurisprudência, no que sempre vem sendo adotado, esses embargos são aceitos quando há 4 votos divergentes no plenário 11 ministros, 4 divergentes, então é aceito o embargo infringente. No caso das turmas, 5 ministros, seriam 2 votos. Né? É uma regra de costumes, vamos dizer assim, né? Do que sempre foi feito, não está escrita, né? É uma analogia matemática. Mas os advogados fazem uma matemática diferente, né? Se são 4 em 11, quando você chega em 5 é 1,8, então, portanto, é menos do que 2. Então, eles dizem que o voto do Fux já é suficiente para que a turma aceite os embargos, que obviamente não vão ser aceitos, Megali, isso a gente pode cravar. Então restaria ainda o quê, Megali? Depois disso, restaria a tentativa de uma revisão criminal, que é um outro instrumento jurídico, quando você pede que tudo seja revisto, mas isso teria que ser feito pelo plenário do Supremo. E de novo, né, Megali, na atual composição da corte, dificilmente esse cenário seria revertido. Agora, Megali, jogando para o futuro, um futuro longínquo, é eterno, quer dizer, o Bolsonaro vai ficar 27 anos preso. O tempo passa, a composição da corte muda, se a direita mais ligada ao Bolsonaro vencer em 2026, assumir o poder em vencer em 2026, assumir em 2027, ou ganhar muita força, serão 3 novos ministros indicados para o Supremo no próximo mandato, o quadro poderia mudar. Né, uma revisão poderia até ser feita, mas hoje, Megali, 26 de novembro de 2025, o quadro está dado e é definitivo aí por ao menos alguns longos anos, né? Lembrando, né, Megali, que para quem está preso, um dia é já uma eternidade, né? É. No caso do... O Lula não foi condenado pelo STF, né? Embora o caso dele, o habeas corpus tenha passado pelo STF, mas ele foi condenado pela primeira instância. O grande catalisador da revisão da pena do Lula foi a Vaza Jato, né, Mônica? Foram os métodos que, enfim, a gente viu ali como as salsichas eram feitas e viu que não era bonito. E a partir daí o vento político mudou e no final das contas o caso foi cancelado por suspeição do juiz e até porque não era nem a vara em que ele deveria ter sido julgado. No caso de Bolsonaro, essa saída não existe, né? Porque quem é que vai reformar um trânsito em julgado do Supremo Tribunal Federal? Então, No caso do Lula foram outros instrumentos jurídicos, outras argumentações que tiveram o mesmo resultado, né, Megali? A primeira, que foi a do Fachin, que era, não, a 13ª Vara de Curitiba não era competente para julgar o Lula, então anula tudo. E num segundo momento, o juiz Sérgio Moro era parcial.
perseguiu o Lula. Então, anula tudo outra vez. Foram duas decisões. Mas você está super correto. Quer dizer, o Fachin reviu isso, né? E depois o ministro Gilmar Mendes, mas aqui quem vai rever o ato dos próprios ministros serão os próprios ministros. Então, de fato, a composição teria que mudar muito para que tudo fosse revisto e talvez o Bolsonaro saísse da prisão. O que eu acho que vai ser aposta a partir de agora, Megali, vai ser na dosimetria, na redução das penas. Eu estava vendo um videozinho agora do Paulinho da Força, dando uma entrevista lá no Congresso para um militante bolsonarista, em que ele fala, uma coisa é você discutir o destino do Bolsonaro com 27 anos de prisão. Então, portanto, um sexto dessa pena aí, ele ficaria, quanto? Faz as contas aí, 6 anos preso, né? Enfim, muito tempo preso em regime fechado. Se você reduz a pena, você passa a dizer que ele vai ficar só 2 anos preso, é uma outra realidade. Então, eu acho que aposta uma saída viável, uma porta ali, pode ser essa, mas também não está garantida, porque está dando muita confusão a votação desse projeto, né, Megali? E teria que haver uma redução radical, né, para menos de 8 anos, para que Bolsonaro deixasse o regime fechado. Então, pelo menos alguns anos o presidente vai passar em regime fechado, ainda que eventualmente possa ser transferido para prisão domiciliar, mas enfim, por enquanto a casa dele será a de hoje, a Polícia Federal em Brasília. Mônica, você volta a qualquer momento, né? Os dias têm sido imprevisíveis. Boa quarta-feira para nós, até. Obrigada.